Por favor. Bom dia a todos. Queria iniciar dizendo da minha satisfação de poder debater com vocês um tema tão importante, que é o futuro da indústria do aço no Brasil. Mas antes de passar para a minha apresentação, eu gostaria de fazer uma saudação especial aos nossos clientes que estão aqui presentes hoje, que ao longo de uma história de quase 118 anos, têm sido, além de clientes, parceiros, amigos, ao longo dessa jornada. Bom, os desafios de curto e longo prazo, os desafios presentes e futuros da indústria do aço no Brasil, foram bastante debatidos aqui no dia de ontem. Então, temas como o excesso de capacidade, proteção de mercado, concorrência desleal, tiveram bastante presentes aqui no debate de ontem. Eu normalmente não gosto de ser repetitivo nas coisas que eu falo, e também não gostaria de repetir, Marco, as coisas que já foram ditas aqui, mas existem temas que são tão importantes que a gente precisa repetir para a gente memorizar e não esquecer mais. Então, uma frase que eu gostaria que todos memorizassem é que a indústria do aço no Brasil, ela não precisa de subsídios, a indústria do aço brasileira, ela não precisa de benefícios. A indústria do aço brasileira, ela necessita, sim, de uma isonomia competitiva, ela necessita de condições justas e igualitárias para ela competir no mercado global. Ao longo das minhas andanças dos últimos anos pelas operações da Gerdau no Brasil, também pelas oportunidades que eu tive de visitar as empresas dos demais associados do Aço Brasil, eu tenho absoluta convicção, não por intuição, mas por dados e fatos, olhando detalhadamente os indicadores de performance das nossas usinas no Brasil, que a gente tem condição de competir de igual para igual com qualquer produtor de aço no mundo. Como o Marco falou, dos portões para dentro das nossas empresas, a gente tem modernidade, a gente tem atualização tecnológica, a gente tem equipes de excelente qualidade, mas quando a gente sai dos muros, a gente começa a ter as dificuldades que eu reflito aí nesse primeiro slide como as assimetrias competitivas que existem no Brasil. Eu poderia aqui cansá-los com vários exemplos que vêm agora na minha cabeça, que demonstram como essas assimetrias competitivas trazem dificuldade no dia a dia, mas talvez vou citar 2 ou 3 exemplos que vêm aqui na minha cabeça. E o primeiro deles, vendo o André aqui na plateia, um exemplo que o próprio Jorge já citou aqui outras vezes para vocês, que é a questão de 2 empresas que a gente tem, que são de tamanhos comparáveis, que uma é a Gerdau na América do Norte e outra é a Gerdau no Brasil, e a gente continua tendo na Gerdau América do Norte 7 colaboradores que trabalham na nossa área tributária. E os números que no passado, tanto o Dr. Jorge quanto o André citaram aqui, eles infelizmente já não são mais suficientes para lidar com as questões tributárias no Brasil. Então, o nosso número atualizado, eu peguei essa informação na semana passada, nós temos hoje no Brasil 122 colaboradores na nossa área tributária, contra 7 na nossa operação na América do Norte. Então, Marcos, são 115 colaboradores a mais que nós temos na nossa operação para dar conta de lidar com esse novelo tributário que se tornou o Brasil. Um outro exemplo de um número que eu verifiquei na semana passada, baseado em publicações da Abras e da Agência Internacional de Energia, que o custo médio do megawatt-hora da energia no Brasil, no biênio 2016-2017, ele foi $120 por tonelada. Nos Estados Unidos foi 70. São $50 diferentes em megawatt-hora de competitividade. Isso explica a nossa busca ao longo dos anos por ter energia elétrica no Brasil que seja competitiva. O terceiro exemplo que eu gostaria de citar, e antes desse exemplo, para contextualizar, eu queria voltar alguns anos atrás, quando a gente tomou a decisão de fazer um investimento importante na nossa operação no Brasil, um investimento de $1,5 bilhão num laminador de chapas grossas e num laminador de bobinas a quente na nossa usina de Ouro Branco. Aquele investimento imaginando um crescimento da demanda da indústria de máquinas e equipamentos, da indústria naval, da indústria de óleo e gás,
que infelizmente não veio ainda, mas certamente virá. Esse investimento, ele, estado da arte no que há de tecnologia no mundo, infelizmente a demanda não veio, e a gente tem, nos últimos anos, direcionado cerca de 40% da nossa produção no Brasil para exportação. O número atualizado dos últimos meses, 38% de toda a produção nossa no Brasil a gente exporta. Cada chapa grossa, com qualidade de padrão mundial, que a gente coloca no porão do navio para exportar, ela do lado da etiqueta, ela vai com um pacote de 7% de resíduos tributários, que são acumulados durante a cadeia produtiva, que, como o professor Delfim citou há pouco, provavelmente nenhum consumidor de mercado estrangeiro que vai comprar o nosso produto está disposto a pagar esses 7% de resíduos tributários. Então, quem arca com esses 7%, obviamente, são nossas margens. Durante muito tempo, a gente tentou uma recuperação desses resíduos junto ao governo. Durante algum tempo, a gente pleiteou 5%, Marco, do Reintegra. Não conseguimos. Ficamos durante alguns meses com 2%, ou seja, 5% ficaram para trás. E depois da greve dos caminhoneiros, essa inimaginável greve dos caminhoneiros no mês de maio, o governo tomou a decisão de reduzir a alíquota para 0,1%. Então nós temos 7% de resíduos tributários que nós temos que arcar todos os meses, em todas as exportações que a gente faz, Marco. E isso ajuda a responder a pergunta que foi feita, que a única forma que a gente tem no curto prazo de aumentar a utilização da nossa capacidade é via exportação. Obviamente, esses são desafios que a gente tem que vencer no dia a dia, desafios que estão relacionados do lado de fora da empresa, mas também dentro de casa a gente tem diversos desafios para a gente superar quando a gente olha a indústria futura do aço no Brasil. Dentro das oportunidades que a gente tem, de curto e de longo prazo, e são diversas oportunidades e caminhos que a gente pode escolher, eu trouxe para falar com vocês aqui hoje, até para esquentar o nosso debate, um tema que, no nosso ponto de vista, ele é fundamental, que é a transformação digital. E a transformação digital, numa perspectiva de como ela pode melhorar o desempenho da Gerdau como um todo. Antes de falar da transformação digital, só para criar rapidamente um contexto sobre o que nós estamos falando, durante 10 mil anos, o mundo operou na chamada Era Agrícola. Tecnicamente, de acordo com os especialistas, em 1840 a Era Agrícola terminou, iniciou a Era Industrial, que durou 140 anos, e de acordo com os livros, em 1980 se iniciou uma nova era no mundo, que é a chamada Era Digital. E os especialistas dizem que daqui a 2 anos, em 2020, a Era Digital terminará e vai iniciar uma nova era no mundo chamada Era Pós-Digital. Uma era na qual a tecnologia estará tão dominada que inteligência artificial, nanotecnologia, biogenética estarão presentes em escalas no nosso dia a dia. Só que a pergunta que a gente fez alguns anos atrás é, numa era digital e numa era que vai se tornar pós-digital, se a gente estava operando e a gente estava utilizando todo o potencial necessário para a gente melhorar não só a nossa performance financeira, mas a nossa performance de forma geral para os próximos anos. A gente percebeu que a gente continuava em muitos aspectos da nossa indústria operando, seguindo metodologias e operando dentro do que a gente aprendeu na era industrial. E não era mais possível a gente continuar utilizando métodos e tecnologias da era industrial para a gente superar os desafios do mundo novo. A gente começou essa reflexão uns anos atrás. A gente desenvolveu uma estratégia de transformação digital bastante clara. A gente tem um roadmap digital que irá promover essa transformação digital nos próximos anos da nossa empresa. E essa transformação digital ela é baseada em 4 pilares. Talvez o primeiro pilar, que seja o mais fácil da gente entender e talvez o mais fácil da gente potencializar os nossos ganhos no curto prazo, que é o pilar da difusão da tecnologia. Então, a utilização intensa de sensores, de impressões 3D, de realidade virtual, já são muito presentes no nosso dia a dia. E, teoricamente, ela é mais fácil, porque tu pode comprar e implantar no dia a dia da sua operação. Só que a transformação digital, ela não passa somente por isso. Talvez seja o aspecto mais conhecido, talvez o mais simples, talvez o mais fácil de implementar. Dentro da nossa estratégia de transformação digital, a gente tem outro pilar extremamente importante para nós,
que é a utilização intensa de dados, de analytics, de plataforma preditiva, para a gente melhorar a assertividade das decisões que a gente toma no nosso negócio. Um exemplo que eu acho que vale a pena citar, até porque as questões de segurança do trabalho são uma das absolutas prioridades dentro da nossa empresa, e com certeza prioridades também dentro das demais associadas do Aço Brasil. A gente tem utilizado, por exemplo, plataformas preditivas de segurança do trabalho, na qual a gente consegue ter acesso a uma infinidade de variáveis que podem impactar a ocorrência ou não de um acidente, como, por exemplo, exames periódicos dos nossos colaboradores, um simples teste de atenção que a gente faz com os operadores que todo dia assumem as suas máquinas nos turnos de trabalho, e a gente pode hoje prever com assertividade bastante alta em qual área da empresa que pode acontecer um acidente, e a gente vai lá atuar antes desse acidente acontecer. Existe um terceiro pilar que é fundamental, que é a forma como as empresas se organizam, a forma como os colaboradores da empresa colaboram. Esse é um pilar que ele passa necessariamente por uma profunda transformação cultural, porque não dá para imaginar que no mundo extremamente volátil a gente pode continuar tomando decisão da forma como a gente tomava no passado. E com uma decisão de negócio, muitas vezes ela precisa esperar um comitê executivo se reunir para tomar determinada decisão, e no mundo volátil como a gente está, a oportunidade de negócio foi embora. Então esse pilar das novas maneiras de trabalhar, da forma como a gente se organiza, da forma como a gente colabora, ele é um pilar extremamente importante dentro da transformação digital que a gente está implementando. Existe um quarto pilar que também é muito importante, que são as novas formas e as novas metodologias que a gente tem para buscar evolução de desempenho operacional na nossa indústria. Obviamente que o que nós aprendemos nos últimos 20 anos ou 30 anos com os japoneses, qualidade total, é uma disciplina extremamente exagerada às vezes, na forma como a gente faz rotina nas nossas empresas. Ela continua, ela está mais viva do que nunca, mas novas metodologias que possam tornar as decisões muito mais ágeis, muito mais assertivas, elas também passam a ser um pilar importante da nossa transformação. O grande objetivo nosso nos próximos anos, fazer com que a Gerdau se torne uma empresa realmente ágil do ponto de vista metodológico, e a gente não vai ter nos próximos anos qualquer projeto sendo desenvolvido com metodologias tradicionais de waterfall ou cascata, para a gente realmente ter velocidade de tomar as decisões do negócio e especialmente atender a transformação enorme pela qual o nosso mercado e os nossos clientes passam. Então essa é a transformação digital que a gente acredita, a gente está implantando. Eu queria dizer para vocês que esse é um potencial enorme de melhoria do desempenho financeiro também na empresa. Eu não vou fazer aqui um disclosure dos nossos achados sobre o potencial que nós temos de geração adicional de EBITDA na empresa, mas existem hoje cases de outros segmentos industriais já publicados, existem cases acadêmicos mostrando o potencial que essa transformação digital tem na melhoria do desempenho financeiro das organizações. E eu queria, Marco, concluir dizendo que esse é um caminho que eu acho que não só a indústria do aço no Brasil, mas a indústria de forma geral no mundo, inevitavelmente vai ter que seguir nos próximos anos. Agradeço a todos.